Fala, gurizada, tudo belezinha? Covar na área? Sim, bora então, gurizada, para mais uma react aí, cara. Dessa vez aí vamos reagir ao vídeo do Digplay, cara, do Diegão do canal Digplay aí, com a entrevista com a Romina, cara, tá? Que é uma das representantes da Nintendo Latam aí também, que cuida aqui também da parte da Nintendo Brasil aí. E vamos ver o que ela falou da entrevista em relação aí, que nem tá no título do vídeo do Diego lá. Vão lá, deixa o like. Duvido muito também que a galera não conheça o Diegão no canal Digplay aí. Vão lá, deixa o like no vídeo dele lá, que é muito importante, porque tô reagindo ao vídeo dele, então nada mais justo aí a fazer isso. A galera que tá assistindo aqui lá, deixar um like também, né? Quem não é inscrito, se inscrever também. E vamos do mesmo jeito, cara. Vamos fazer o react aí. Vou comentando algumas coisas durante o vídeo e no final eu dou minha opinião do que eu achei. Tô assistindo pela primeira vez, não assisti ainda aqui, tá? Vou assistir junto com vocês aí. E vamos ver o que rolou. Vou fazer um sinalzinho aqui pra mim só poder sincronizar. Beleza, meus amigos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... foi! Soltei o vídeo. Aí... Let me introduce myself, okay? Diego. My name is Diego. I have a YouTube channel called Digplay. I've been creating videos since 2014. É um dos pioneiros de falar de Nintendo no YouTube aí, o Diegão, cara. So I passed through a lot of phases about Nintendo in Brazil, right? Yes. Some good phases, not so good as well, right? Yes, like a roller coaster relationship. Exactly. Yeah, exactly. So, but now Cara, que foi indas e vindas da Nintendo aí, né? Nintendo Brazil, like with this huge stand booth, right? Nintendo Brazil, and we love Nintendo, right? We have a passion about. Yes, a lot of Nintendistas. Yeah, Todo mundo conhece Nintendista, cara. É isso aí, cara. When you say hello Nintendistas, or oi Nintendistas, something like that, we love so much. So my first question for you is, what is the difference to do an event like this here in Brazil? Because I had the opportunity to go, like, for example, in Nintendo New York store to do a coverage about Mario Red Sparks of Hope launch with Grant Cake Hope. So I could feel how the fans from the United States, the behavior, the feeling, it's amazing as well. But I know that it's kind of different here in Brazil. Boa pergunta. Right? Yeah, it's true. So how do you feel about do this kind of event here in Brazil? Yes, it is different. It is different. I think, you know, naturally how Latin people are more expressive. We are a little bit more emotional. We show our emotions. Quando a gente gosta, cara. E quando a gente odeia também, cara. Because of our culture, I do feel like the fans in Latin America are just a lot more passionate. I just can see it and I can feel it. Yeah. And then even like another level, I feel like Brazilian fans are like hyper passionate, right? Because if you think about it, we were talking about, the brand, it's only been back officially 4 years in this country, but it was like, in some ways, like we never left, because Nintendistas were like, yeah, you're back, right? And so that love never changed, right, for the brand. And I just think it really comes down to Mudou pouco. because there's some IP that are just really speak to people, like Zelda or Mario IP, right? It just like really speaks to people. And so I do feel like doing an event like this, BGS, is a must. As a marketing director, I always a diretora de feel like marketing. we should definitely do at the very least, one big show in Brazil. And then I always try to bring something that nobody else had. So for example, Super Mario Bros. Wonder is here at the show, and it's the first country in all of Latam that has been Olha aí que legal, cara. before its launch, right? So we always try to do something special. We also try to talk to partners and say, do you have anything special that we can also show of yours? One of our partners, Ubisoft, gave us 2 games that are not released to be able to show and sample at the booth. O Just Dance e o tá rolando de fundo aí, né? E o Prince of Persia. It's on our main stage, and also the Prince of Persia, which is another very cool game, right? And that one doesn't come out until January, right? So we just
just try to find experiences that are unique and special for the show. Yeah, and for sure we feel like special with this because we are in an event that we can experience like Super Mario Bros. Wonder, right? Before the launch. So É muito importante, cara. it's very important to Nintendo mandou muito bem nisso, cara. Right? To have this kind of event. Great. So as we are in Brazil, right? I have some questions about Brazil itself, like translation. Okay, I know that Nintendo is doing amazing work. We have Super Mario Bros. Wonder, like it's not a text translation, but we have voice action as well. Wow, finally, yes. Yeah, so it's very special. It's very good, but I would like to know, me and the Nintendo fans, how is the work? Boa! Qual o select the critério? games? For example, Qual o we have critério Mario Bros. que eles Wonder, escolhem os so jogos we para ser have traduzido ou não? Mario RPG. And Mario RPG, it's a huge game with a lot of texts, right? And it's kind of important to have our... Matou a pau, Diego. So, can you explain how is the process to select the games to... Que pergunta excelente, cara. Yes. So we know that localization, first of all, is very important, especially for Brazil, where the English proficiency is low, right? Yeah. So I completely understand. Also, as a parent, I'm able to play, I speak Spanish, so I'm able to play games easily with my kids because they're in Spanish, right? And so I just want to say that we know the importance of localization, and it's very much on top of the priority list. Como eu ia falar pra vocês já, We've chosen to é do prioridade. the 8 games that we have, and we will have a 9th game fully localized, which will be the next, the Princess Peach Showtime game that comes out on March 22nd. So the reason why we've gone with more Mario titles. Meu Deus, tocando um alarme lá no fundo, cara, que horror. That we go for games that reach the most amount of audiences. So our Mario games are kind of all ages, are for casual gamers and É o que a gente já havia falado já. we're trying to, as we keep adding more and more and more, we're trying to start with the games that will be É able por to parte. reach and benefit the most fans, especially those young ones that we know can't read yet, right? Another language, which is very hard. So it has Mario a lot to RPG do é with that. RPG é nicho, cara. Like Super Mario Bros. Wonder is a brand new game, and so because it's been in the plans for a while, the company was able to, of course, think about translation, localization, voice, and was able to do that. So I'm super excited about the voice being added. A Mario RPG game is more of a remake, and so they don't start usually remakes over from É migué, isso aí é migué. Porque remake é feito do zero, cara. Because it's a remake. Sure. That's the difference, the biggest difference. Thanks for that. It's important because Ah, foi um miguezinho, é miguezinho. questions about it, right? Mas a lógica é porque o Mario Wonder vai atingir muito mais público e vai dar muito mais retorno do que o próprio Mario RPG. Então é mais seguro fazer um investimento de localização. Ó, eles vê tudo, cara. No final a gente conversa mais. It's very important to say because sometimes they have this doubts. I don't know if they know that we are complaining, but yeah. No, we are aware, and also everybody should know that the Latam team at Nintendo understands that it should be an industry standard, because when we look at other publishers, we see what they're doing, right? So we're just trying to come up to the normal standard, which is including Portuguese, Spanish, and English for all of our games in the Americas. French too, for Canada. Yeah, for Canada, right? Okay, sure. Keeping in Brazil subject, right? Talk about the prices. We have. Ó, vamos ver o que ele vai falar em relação aos preços. I already bought some ones. Yeah, I love physical games and for my collection. And but we know that the difference about the price, right? We have more 50, if not wrong, reals, Brazilian reals about the higher. Yeah. Nintendo has some kind of plan to equalize this price, and beside that, Nintendo has some kind of plan to do some localized promotions, sales, or something like that. So let me explain why there's a price difference first. So on our eShop or on Nintendo.com stores, you will find our games are mostly, in general, 299 reais.
And like you said, the physical equal game is usually 349 reais, right? And the difference is that for us to import the cartridge into the country, there's a lot of taxes. Os impostos agregados de cada país. Just that. It's just the importation model that we have that causes the physical product to have taxes that the digital product doesn't have. And that's why there is a big difference, right? We thought about that a lot once we launched the product, and we thought, is that going to be okay? Is it going to be confusing? But we thought there were more benefits than challenges with it, because today we have 23 physical games, and we will continue to keep adding more. And one of the things that at least we saw happened when we included physical games officially in the country is that the inflow of product from other countries, that pricing also came down. Because when we came to this country, we saw the average price was like Verdade. 150. E foi para 350. So what we're trying to do, our intention is to make our products accessible to the fans. That's the intention. So even if it's not all of the games, we're working towards the most popular games, so that at least whatever product comes into this country that isn't from us, it could come in from anywhere, as you know, at least those prices are fair for the consumer. But that's basically why there's a big difference. I understand. For sure, it's very important to have the physical games here. Yes. I know the difference of price, but it's for sure it's very I important. think it's more good than Yeah, bad. more good than bad. But related to sales, can we expect some localized sales or some sales specific for Brazil? So promotions, like sales promotions, Yeah. we usually do have them, but they're all of the Americas, and it's on the eShop. So we have Promoção sales por every região. month, so for the summer sale in America, which is like the winter sale for us here, or a Halloween sale, or an end of the year sale, or New Year sale. Or there's always something happening in that realm. So those are the global. Then, in terms of local sales that you would find at special retailers here, we don't drive those. Those are the retailers making their own decisions on their inventory and sales. But we do see that, there's key buying dates like Children's Day, of course. There's a lot Tem uma aba of, especial pro Dia das Crianças, inclusive da BGS, que eu queria trazer um vídeo pra vocês e não consegui ainda, cara. Big dates that are made by retailers that are just their own, like their anniversaries. We see a lot of sales. Or Amazon will have a Prime Day, on Prime Day they have really awesome sales. So those are all, anything local, it's really managed by the local É o varejista que retailers. We don't decide. manage those. It's important. Again, it's why it's important to have the physical games here, right? Yes, exactly. Because at least those retailers that carry our official product are going to be managing those prices as well. Great. My last question. Yes. Yeah. Já a última. We love spoilers, right? So, do you have Who some? doesn't? Yeah. Do you have some kind of spoilers that we can expect about Nintendo here in Brazil? About what? Nintendo here in Brazil. Nintendo. What the next steps? Well, you know what? I don't think it might be a spoiler. It might be good news more than anything, because one of the things that we've done, if I go back to 2018, when we first started introducing digital content, postcards at retail, and then slowly we opened up an e-shop, and then we launched Nintendo Switch product, and then we launched the family of products, and then so forth. So as you can see, there is a trend, right? Like the graph of offerings keeps going up. This end of the year, we're offering a bunch of bundles, special exclusive units that are sometimes used to not make it to the country, right? They would get it maybe in North America, but we wouldn't get them here. And this year we have all of the offerings that are exclusives or bundles in all of the Americas. So I can tell you that you can expect to continue that trend. We see this as a very important market, not just because of our fans and because we love our fans and the Nintendistas who stick with us, but also because we see a lot of opportunity for us as well, right? So this is just a very important market for not just Latin America, but for the company. So I think you can expect just more. We're going to keep trying to do more and more and more. Great. We have some examples, right? Like Mario Kart 8 bundle with Switch Online and
Switch and Animal Crossing versions. That's right. So it's or the red version of the OLED model, red version for Mario that comes out with Mario Wonder. So Super Mario Bros. Wonder. So yeah, all of these they used to not make it right officially here, and now we brought them all in. The other last thing I would say that it's happening is that Super Mario Brothers Wonder will be in physical form here on the date of release as well. So we're making those dates as well, right? Release dates now will be global, not just everyone else, and then we get them. It's very important as well. And the pre-purchase, right? We had the pre-sales. Yeah, exactly. Yes, we have for Mario Wonder and the Mario RPG, so it's amazing to have we have the possibility now to have the physical games and buy before and receive. Isso é importante também, é massa. Maybe in the day one, right? Yes, day one. Great. So thank you so much. Acabou. A iluminação baixou aqui, mano. Isso que tá na tomada isso aqui. I have a channel like since 2014, so I'm a huge fan. So be here, it's like a present, it's a dream, right? That's wonderful. Yeah. Thank you for all your support. Thank you for your channel and all your support, Diogo. So nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Tchau. Acabou, gurizada. Acabou. Cara, juntando com a entrevista ali que o Coelho fez, baita entrevista, o Diego mandou principalmente muito bem naquela primeira pergunta lá, mas juntando as duas entrevistas, cara, ficou evidente, cara, a Nintendo, ela vai fazer como ela costuma fazer sempre com o Brasil e outras regiões, um passo de cada vez. Vai ser um passo de cada vez, não vai ser na velocidade que talvez a gente queria, já bum, bum, bum. De novo, eu clamo, cara, que pro Nintendo Switch 2 seja padrão, a gente não tenha mais essa dúvida que a gente tem hoje de qual jogo vai vir localizado ou não, com uma relação ali muito bem explicada para ela, que eu já havia conversado com vocês em outras ocasiões, outras notícias e tudo mais, de que, cara, o foco, principalmente por trazer, na escolha das mídias físicas, né, lá atrás, agora tá um pouco mais amplo, mas em relação à localização, é qual o jogo que vai abranger muito mais pessoas, cara. Super Mario RPG é nicho, não adianta. Então é por isso que nós vamos ter o Mario Wonder localizado e o Super Mario RPG não. Porque Super Mario Wonder, a tendência dele é vender muito mais e dar mais retorno para Nintendo do que o Super Mario RPG. Ela não vai arriscar, e aí pra mim é o erro dela, tá? Se tratando de Brasil, ela não vai arriscar o jogo não dar retorno. Porque a Nintendo, começando pelo padrão que é a venda do console dela, ela não vende nada no prejuízo, cara. Ela sempre lucra. Isso há muito tempo. É a forma dela de fazer negócio. Por isso que ela faz videogames dessa forma. Com materiais já bem difundidos no mercado, globalmente falando, para ela trazer uma forma diferente de se utilizar aquele software, aquele hardware, e conseguir já desde o primeiro a unidade tirar lucro, porque sai barato para ela produzir e ela consegue aplicar o preço que ela quer, porque o produto dela traz algo diferente que o mercado não traz, e ela sai lucrando. A mesma coisa para os jogos e investimento em relação à localização. Principalmente na localização de jogos, aí entra, para mim, que é o erro dela. Ela tem que arriscar para poder entrar no mercado brasileiro. Ela tá conseguindo, mas não na velocidade que, na minha opinião, deveria estar. De novo, para mim, o limite é o Switch 2 tá com todos os jogos dela chegando localizado para nós. Não, para mim não pode ter mais essa escolha. Sei lá, vai sair, por exemplo, o ARMS 2. O ARMS 2 não é uma franquia tão difundida, então não vamos localizar. Tem que localizar. Vai sair, sei lá, cara, o jogo mais... Part-Time UFO, por exemplo, que é um jogo da Nintendo, muitas pessoas, eu garanto que não sabem, né? É um jogo mais de baixo orçamento e, obviamente, não tem tanta repercussão no público brasileiro e ela não vai trazer localizado. Tem que trazer localizado. Todos os jogos dela na próxima geração tem que vir localizado. E aí que é o pequeno erro dela, cara, porque a Nintendo, ela faz uma análise muito boa de mercado e ela investe naquilo que ela tem certeza que vai trazer lucro. Provavelmente para o mercado brasileiro ela fez uma análise de mercado, viu que possivelmente o Super Mario RPG
não teria aí um bom retorno, não trouxe localizado. Eu não consigo mais aceitar de que é uma equipe pequena, porque, cara, há muitos anos aí a gente vê a Nintendo postando anúncios de vagas para localização, e eu duvido muito que não exista pessoas capacitadas para suprir essa vaga. Eu posso estar errado, cara, mas eu não consigo aceitar. Pra mim, ela não pode ficar nesse... só foi investir. Ela vai ter que investir, cara. Se ela quer ganhar o mercado brasileiro, se ela quer aumentar esses 15% que foi dito na entrevista. Pra quem não assistiu, cara, a outra react eu vou estar deixando aí no final do vídeo. Vão direto pra assistir lá. Que o Bill Vanzil lá fala que o mercado brasileiro... a Nintendo detém 15% do mercado brasileiro em relação às concorrentes, né? Se ela quer aumentar esse número, né, chegar aos 40%, que é em relação ao mercado mexicano lá, né? A Nintendo detém 40% do mercado, ela vai ter que investir, cara. É o básico. Investir primeiro para alocar depois. Nesse sentido, né? Nessa ocasião, ela vai ter que... Ela tem que, na minha singela opinião, mudar esse estilo dela aí de tocar o negócio, tá? Porque... Não estou dizendo que ela não vai conseguir, mas algo que poderia, talvez, já para ser para a próxima geração, ainda vai demorar 1 ou 2, 3 gerações, sei lá, para conseguir ganhar o mercado brasileiro e a gente acabar com essa situação que é hoje aí, de muita gente ser papagaio de pirata e repetir que influenciadores falam em relação à Nintendo, que ela não faz nada, ela tem que massificar o marketing dela e os seus produtos localizados para o brasileiro começar a enxergar ela de outros olhos. Eu não vejo de outra forma. Ela vai ter que investir. Beleza, amigos? Mas show de bola a entrevista aí, cara. Mas foi mais do mesmo, basicamente, que foi dito ali, a não ser a primeira pergunta, em relação que deixou bem evidente de que a prioridade da Nintendo ali, em relação à escolha de jogos, é o jogo que tende a dar mais retorno, que vai vender mais, que vai atingir mais públicos. Entrevista show de bola do Diegão aí. E era isso, meus amigos. Esquece de deixar o like pra nós, se inscreva no canal Colada DX aí, cara. Trazendo pra vocês os reacts aí, cara. Tô gostando demais aí. Muito obrigado ao Diego por ter feito essa entrevista, assim como com ele, cara. Importante demais pra nós aí. Ter essa noção de que os olhos da Nintendo enxergam pra nós. Então, muito obrigado a todos vocês. De novo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, ativa as notificações. E compartilhe pra galera aí, cara, pra fortalecer o canal e a gente conseguir atingir mais pessoas. Beleza, meus amiguinhos? Vou indo nessa. Aquele grande abraço e fui. Feitoria, falou!